Olá, sou a professora Amanda Herrera. Abri esse canal na pandemia 2020 para guardar os vídeos, né? Ou deixar os links para os alunos que não podiam participar da aula ou queriam assistir depois. E até então não fiz mais nenhum vídeo. E esses dias alguns alunos pediram para eu gravar um vídeo sobre regra de três composta. Então, estou aqui para gravar. E quem sabe não é o primeiro aí de muitos, tá? Falar que faz tempo que eu não mexo com tudo isso, então vamos lá, deixa eu abrir os exercícios. Eu vou compartilhar aqui minha tela, faz tempo que eu não escrevo, né? Não sou profissional nem um pouco, mas vamos lá, falar sobre regra de três compostas. Então, vou dar quatro problemas para ensinar como eu gosto de ensinar na sala de aula, que é com as setinhas, tá? Então, vamos lá, né? Já começou bem aqui. Tá. Será que esse é o primeiro? É. Então vamos lá. Em uma oficina de artesanato, quatro artesãs produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. Se oito artesãs trabalham por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Então, primeira coisa que eu gosto de ensinar. Então, eu já sei que o que ele quer saber é das bonecas. Então, ele tem artesãs, bonecas, que eu já vi, e dias. Então, eu vou escrever aqui, tá? Vou fazer minha listinha. Então, vou ter. Sempre eu gosto de colocar o que eu quero descobrir primeiro, tá? Então, bonecas, e agora já não vai o. Agora a ordem não importa pra gente, tá? Pessoas e que é artesãs, né? E horas ou dias. Agora eu vou preencher assim a minha tabelinha. Então ele fala aqui: quatro pessoas, quatro artesãs produzem 20 bonecas trabalhando por 4 dias. Oito artesãs trabalhando por 6 dias produzirão quantas bonecas? Então, eu já sei que eu vou ter que fazer a minha relação com sempre com a quantidade de bonecas. Então, quando eu for analisar pessoas, dias é como se fosse, não mudasse o valor. Se fosse 4, 3, 10, não importa. O valor aqui não vai importar. Então, eu vou analisar as setinhas. Só mudar a cor para ficar mais fácil. Então, eu vou assim, ó. Sempre eu gosto de fazer a setinha para o maior. E como é regra de três composta, quando as setinhas são iguais, eu não mudo. Quando elas são sempre que for diferentes, eu vou reescrever trocando elas. Então, sempre faço a setinha do menor para o maior. Então, aqui, quatro pessoas fazem 20 bonecas, oito pessoas vão fazer mais bonecas. Então, já analisei aqui, ó. Setinhas para o mesmo sentido, mantém do jeito que tá. Agora, a gente vai imaginar que o número de pessoas não muda. Então, vou fazer outra aqui. Então, vou pensar assim, ó. Tá aumentando de 4 para 6, então sempre eu faço a setinha para o maior. Aí vou pensar, se 4 dias se produz 20 bonecas, 6 dias vão produzir mais bonecas. Tá vendo que as setinhas não mudaram? Então, significa que ambas são diretamente proporcional. A gente vai ver exemplos, né? Quando a setinha é diferente, para a gente inverter. Então, o 20 e o x permanece aqui. E aqui, ó, vai ser sempre assim. Aqui eu vou multiplicar em linha, tá? Então, vai ficar 4 vezes 4 e 8 vezes 6. Aqui daria para simplificar, tá? Esses dois primeiros eu vou fazer sem simplificar, os próximos dois, se possível, vou simplificar. Então, vai ficar 4 vezes 4. Poderia até colocar direto aqui. Então, vai ficar 4 vezes 4, 16. 8
vezes 6, 48. Vou multiplicar agora em x. Então, na primeira etapa, em linha, né, como a gente fez aqui. Na segunda etapa, sempre vai acabar sendo em x, porque a técnica de virar me permite isso. Poderia aqui, ó, 16 e 48, né? 16, se eu poderia dividir por 16 aqui direto, depois eu posso até mostrar como faria, ou não, vou fazer aqui, ó. Vai ficar 16 vezes x é igual a 20 vezes 48. O 16 vai passar, opa, tá bem retinho, né? Mas 16 vai passar dividindo, 0 desce, 2 vezes 8. 16 vai 1, 2 vezes 4. 8 mais 1, 9. 960 dividido por 16. Tá vendo que facilita muito quando a gente simplifica, tá? Eu vou pensar que 16 vezes 5, mostrando como eu faço na sala de aula mesmo, tá? Vou mostrando os cálculos para o aluno, não uso calculadora, que é para ele entender todo o processo. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8, 80. Então, se 5, então vai ser 6, que vai dar exatamente 96. Desço o zero. Desci o número, não continuei, vou fazer zero no resultado. Então, nós vamos ter aqui 60 bonecas. Essa é a resposta. Se a gente quisesse simplificar aqui, né, o 4 com 8, o 4 com 6, colocaria assim, ó, simplificando. Então, ficaria 20 e x, vou fazer simplificando aqui também. Os próximos provavelmente eu faço simplificando, que fica mais fácil. 4 dividido por 4 e 8 dividido por 4. Tem que sempre dividir por o mesmo número. 4 dividido por 2, desculpa, e 6 dividido por 2. Poderia ser ao contrário, aí a gente não tanto faz. Então vai ficar, ó. Claro que a gente pode fazer muito dessas contas de cabeça, só estou colocando aqui para mostrar. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Tá vendo aqui? Esse 2 eu posso já cortar com esse 2, porque eles são iguais. Então, ó, vai ficar menor ainda. Vai ficar 1 e 3. Quem preferir faz toda a conta. Eu prefiro simplificar. Então, ó, x vezes 1, x. 20 vezes 3, 60. Simplificar, a gente chega mais rápido aí no resultado. Voltar aqui, tirei prints, tentei fazer. Vamos para o próximo exemplo. Esse vídeo vai ficar longo. É 3 funcionários. Aí vou fazer primeiro, a gente faz a leitura. Deixa eu mudar aqui para o vermelho, que fica mais fácil de vocês verem. Aqui, ó, apontadora laser. 3 funcionários em uma empresa de promoção de eventos preparam uma festa para 50 convidados em 3 dias. Em quantos dias 8 funcionários preparam uma festa para 320 convidados? Então, aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu ver se ele. Não, ele não faz. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver, ó. Então, eu tenho. Preparo uma festa. Ó, tenho convidados, tenho 3 dias e 3 funcionários. Cuidado aqui, ó. Ele não falava, não colocou em número, colocou na nossa língua materna. Então, aqui, 3 funcionários convidados em 3 dias. A pergunta é: em quantos dias? Tá vendo? Deixa eu só achar um negocinho aqui que às vezes ele só. Aqui, em quantos dias? Então, ele quer saber dias. Então, é ele que eu vou colocar primeiro. Então, eu tenho dias,
funcionários, que eu vou colocar pessoas e convidados. Aí vou colocar aqui, ó. Aí faz assim, ó. 3 funcionários de uma empresa de eventos preparam uma festa para 50 convidados em 3 dias. Eu gosto de colocar sempre o que eu quero descobrir primeiro, porque fica mais fácil aquela relação das setinhas para mim. Em quantos dias 8 funcionários preparam uma festa para 320 convidados? Então, o esquema que a gente precisa fazer é o mesmo, tá? Quando eu vou analisar pessoas com dias, o número de convidados não muda. Quando eu vou analisar convidados com dias, o número de pessoas é como se não mudasse, como se eu estivesse fazendo uma regra de 3 simples. Então, ó, já sei que 8 aumentou. Aí eu penso assim, ó, se 3 pessoas demoram 3 dias, 8 pessoas vão demorar. Acertou quem falou menos dias. Então, 3 eu sei que é maior. Setinhas ao contrário. Deu setinha ao contrário na primeira vez, eu já vou vir aqui, vou reescrever o 3 e o x, que estão aqui, né? Na coluna que eu quero descobrir, e já vou inverter, porque isso permite linha, linha, x, x. Vai ficar o 8 para cima e o 3 para baixo. Agora eu vou lá, vou imaginar que pessoas é a mesma quantidade, então 320 são mais convidados. Se 50 convidados demoram 3 dias, 320 vai demorar mais dias, certo? Então, tá vendo que aqui, ó, setinhas para o mesmo sentido, vai acontecer que vai manter. Então, eu vou vir aqui e vou manter o 50 e o 320. Ó, de cara, eu já vou cortar esse zero com esse zero. Quem quiser, não simplifica. Quem quiser, simplifica. Sempre é melhor. Eu já vejo que o 8 e 32 são múltiplos, ó. 8 dividido por 8 dá 1. 3 vai manter. E o 32 dividido por 8 dá 4. E o 5 aqui vai manter. Então, aqui eu só fiz para simplificar. Quem simplifica mais rápido já pode até colocar aqui. E esse processo é linha, linha. Então, eu vou imitar aqui 3 e x vai ficar 1 vezes 5, 5, 3 vezes 4, 12. Vou multiplicar agora em x. Então, primeiro linha, agora em x. Vai ficar 5 vezes x é igual a 3 vezes 12. Então, x vai ser igual a 3 vezes 12, 36 dividido por 5. Vai dar alguns dias, né? Vírgula com vírgula, a gente já dá para saber que vai dar vírgula, então não vai ser dias completos, né? E aqui ele não fala quantas horas, trabalhou por dias também. Então, eu vou fazer 36 dividido por 5. 7 vezes 5, 35, sobra 1. Acrescento zero, primeiro zero, vírgula. 2 vezes 5, 10, resto zero. Então, vai ser x igual a 7,2 dias. Tirem print, dê pause, refaçam, né? Voltem com atenção aí para vocês lerem. Vou para o terceiro problema. Dona Lúcia decidiu produzir ovos de chocolate para vender na Páscoa. Ela e suas 2 filhas, 3 pessoas, trabalhando 3 dias da semana, produzem 180 ovos. Então, já tem quantidade de pessoas, quantidade de dias, quantidade de ovos. Essas são as grandezas. Se ela convidar mais 2 pessoas para ajudar, então eram 3, ela e mais 2 filhas. Se ela convidar mais 2 pessoas, cuidado com a pegadinha.
duas pessoas para ajudar a trabalharem um dia a mais, quantos ovos serão produzidos? Então, já sei que eu quero descobrir ovos. Então, eu tenho ovos, pessoas trabalhando e dias. Então, ela fala, ó, ela e suas duas filhas, então são três pessoas, trabalham 3 dias da semana e produzem 180 ovos. Se ela convidar mais, ó, eram três, convidar mais duas pessoas, 5 pessoas, para ajudar e trabalhar um dia a mais, ou seja, 4 dias, quantos ovos serão produzidos? Então, primeiro eu vou olhar a setinha como o número de dias não mudasse e depois como se o número de pessoas não mudasse. Ó, já sei que aumentou. Aumentou o número de pessoas, vai aumentar o número de dias. Setinhas para o mesmo sentido e não mudo nada. Agora eu vou fazer. Aumentou o número de dias. 4 é maior que 3. 3 dias, elas produzem 180 ovos. 4 dias, elas vão produzir mais. Vendo? Também não tive que mudar. Se eu tivesse que mudar, eu ia reescrever tudo de novo. Nesse primeiro passo, linha com aqui linha, então vai ficar 180 e x, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 4, 20. Agora que eu multipliquei em linha, essa parte vai ser sempre x. Então, eu vou ter 9 vezes x é igual a 180 vezes 20. Então, ó, o 9 poderia até simplificar, passando, mas não vou. Vou descer, já vou estar fazendo a multiplicação aqui na hora, tá? O zero desce, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3.600, dividido por 9. Já posso fazer aqui, ó. 36 dividido por 9 é 4. Os dois zeros que vai descer, então são aí 400 ovos. Vamos para o quarto e último problema aí para a gente resolver. Em uma obra, 10 homens concluíram um dos trabalhos em 6 dias, fazendo 8 horas diárias. Se apenas 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído com a execução de 6 horas por dia? Então, tem quantidade de pessoas trabalhando, quantidade de dias e horas diárias, tá? E ele quer descobrir quantos dias. Então, eu vou colocar aqui primeiro. Vou colocar aqui, ó, dias, dias, homens trabalhando, ou trabalhadores, ou pessoas, horas por dias, hora por dia. Eu vou colocar agora aqui, ó, 10 homens trabalhando 6 dias, 8 horas diárias, tá? Concluem o trabalho. Se apenas 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído com execução de 6 horas por dia? Vou fazer a minha análise aí das setinhas. Então, vou pensar assim, como se o número de horas não mudasse. 10 é maior, então a setinha vai para o 10. Se 10 homens demoram 6 dias, 5 homens vai usar mais dias, né? Para fazer o mesmo serviço, se eu diminuir o número de pessoas, vou demorar mais dias. Setinha ao contrário, vou vir, aqui o 6 e o x a gente copia, e aqui eu vou inverter. O 5 vai para cima e o 10 para baixo. Não mexo mais aqui. Agora, vou pensar que o número de homens não muda. 8 é maior.
mesma quantidade de pessoas trabalhando. Se eles trabalham 8 horas por dia, vai ser 6 dias. Se ele trabalha 6 horas por dia, menos trabalho, mais demora. Então, ou seja, o X vai ser maior, tá? Não sei quanto é X, mas sei que ele vai maior. Tá vendo que as setinhas também deu diferente? Eu vou vir aqui e vou escrever também aqui diferente, tá? Só um computador para carregar. Não vou editar esse vídeo, vai ficar assim mesmo. Eu não tenho tempo para editar. Ô, Jesus amado. Desculpa aí. Os próximos, quem sabe eu edito. Tá vendo que os dois deram setinhas diferentes? Então a gente vai virar os dois. Se tivesse três, quatro, todos dessem setinha diferente, todos você vira. Pra quê? Pra que a gente fazer o quê? Multiplicação em linha e depois em x, ó. Aqui o 5 e o 10 dá para simplificar. 5 dividido por 5, 1. Tô dividindo por 5. 10 dividido por 5, 2. O 6 e o 8 dá para dividir por 2, ó. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Tá vendo? Aqui eu faço mais rápido. Multiplicação em linha. Então vai ficar, fazer aqui, ó, 6 e x, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Se você não simplificar, você vai chegar no mesmo resultado. A diferença é que você vai trabalhar com números maiores, né? E a gente, quando trabalha com números maiores, pode dar algum problema, errar por besteira, não por não saber fazer. Multipliquei linha, fiz esse processo, agora em x. Vai ficar 3 vezes x igual a 8 vezes 6. Dá até para simplificar antes de fazer a multiplicação, mas não vou complicar tanto. 8 vezes 6, 48. Agora eu vou fazer 48 dividido por 3. Dá para fazer de cabeça, quer dizer 6. 1 vezes 3, 3 sobra 1. Não consegue fazer de cabeça, faz que nem eu tô fazendo aqui, ó. Desce. E 6 vezes 3, 18. Resto zero. Então, x é igual a 16. E assim termino esse vídeo que eu fiz para alguns alunos aí que pediram. Vou deixar esse link aberto e que sirvam para mais pessoas que vão fazer concurso. E eu gosto de explicar bem detalhado, tá bom? Quero agradecer e vamos ver o que que dá. Até a próxima.